Espaço Mulher. Bate-papo. Muito bem, que alegria poder estar aqui mais uma vez, transmitindo parte do programa Espaço Mulher pelo YouTube. Sejam bem-vindos todos que gostam de nos acompanhar pelo canal do YouTube. Você que está aí no rádio pelo 87,9, vá lá pro YouTube, tá? É só você entrar assim, olha, Melodia Conquista, e você já vai nos ver e ouvir ao vivo. E o tema de hoje para o nosso bate-papo, um bate-papo inédito com duas crianças, é sobre tecnologias, as crianças e a tecnologia. Então elas vão falar um pouco, o que elas pensam sobre essas novas tecnologias, como afetam a vida delas. E eu quero introduzir dizendo o seguinte: ao consumir conteúdo e interagir com ferramentas tecnológicas, a curiosidade natural da criança fará com que ela queira saber cada vez mais. Então, os adultos devem acompanhá-las neste processo de busca, de curiosidade. Então, não devemos impedir. Pelo contrário, é preciso aceitar esse novo tempo como algo que faz parte da vida da criança e que fará ainda mais no futuro. Então, cabe aos adultos, pais, professores, avós, ajudar essas crianças nesse processo. É como se a gente pegasse na mão, como se fosse uma caminhada. É como se a gente fosse passear ali na pracinha. Vamos, a vovó vai com você, o papai vai com você. A gente precisa acompanhar. Porque as crianças gostam de tecnologia, gostam e elas se sentem curiosas. Então é preciso a gente estar perto delas. E a gente tem feito isso na medida do possível. E vamos saber com elas próprias, saber a opinião delas mesmas. E hoje está aqui Estevam e Paulo. Eu quero cumprimentá-los. Vocês vão dizer bom dia para os ouvintes. Começar aqui por Estevam, depois Paulo. Bom dia, Estevam. Dê bom dia para os ouvintes. Bom dia. Eu estou aqui na rádio para falar hoje sobre tecnologias e jogos. Muito bem, Estevam. Você pode falar agora também para os ouvintes do programa Espaço Mulher. Chame aí as mães, as crianças que estão ouvindo para prestar atenção no assunto de hoje. Prestem atenção porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Muito bem, importante. E bom muito dia, bom. Bom dia, Paulo. Dê bom dia para os ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia, ouvintes. Eu vou dar bom dia também para os avós, né? Os avós que estão lá em Santa Catarina. Lages. Em Lages, Santa vovô Catarina. Edson, vovó Vera. Pode ficar à vontade para mandar alô para quem vocês quiserem. Então, um abraço aí para os que estão ouvindo a gente. Pode mandar um alô. Não precisa ficar preocupado olhando lá para a tela. Vocês vão ficar olhando para aquela luzinha verde ali, olha. Então, já vamos começar. Tecnologia na infância. Vamos entender a importância da tecnologia na vida das crianças. E eu quero começar perguntando a vocês o seguinte: na escola, vocês usam tecnologia? Começar por Paulo. Bem, na nossa escola, não. Mas existem tipos de escola que usam. Sim. Então lá vocês fazem alguma coisa assim de nenhuma tarefa de tecnologia? Vamos ouvir, Estevam. Lá nós fazemos umas tarefas de tecnologias que não são tecnologias de jogos. Sim. São como assistir filmes na hora do lanche. Sim. E aí, quando acaba a hora do lanche, nós paramos de assistir filmes. Sim. E estudamos. Muito bem. Então é tudo orientado pelos professores, né? Isso. Então a professora é quem vai intermediar isso. E o que mais? O que vocês gostam da tecnologia? Por quê? Me explica. Deixa a Paulo falar, depois Estevam fala Porque também. na tecnologia tem dois jogos que a gente gostamos muito. O primeiro jogo, Minecraft. Segundo jogo, Grobe Life. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sim. Terceiro jogo Roblox. Então são 3 jogos que vocês gostam muito. Aí cada um vai explicar o que esses jogos ensinam para a vida prática de vocês, das crianças. Estevam vai falar um pouco, depois Paulo. Primeiro Paulo, né? Depois Estevam fala. Sim. Eu vou falar sobre um jogo chamado Roblox. Sim. Roblox é uma plataforma. Sim. Sugiro aí todas as crianças que estiverem assistindo aí nosso programa para poder baixar esse jogo Roblox no link do Roblox aqui. Sim. Pode ser baixado pelo Google ou pela Apple Store. Aí
O Roblox é um jogo muito bom, que tem ensino para as crianças, que nem uma plataforma que dentro dela tem milhares de jogos, com conteúdo educativo, alguns conteúdos educativos e controle, às vezes, dos pais. Que legal, gente. Olha, vocês estão me ensinando coisas aqui importantes que às vezes a gente, os avós, não sabem. Então, Estevam, qual é o conteúdo educativo que tem nesses jogos? É bom orientar os pais, que às vezes os pais ficam preocupados. Ai, será que meu filho pode brincar com esse jogo, Roblox? Será que meus filhos vão ter acesso a essa tecnologia? Então, explica isso, Estevam. Depois, Paulo fala de novo, explicando mais alguma coisa. Há um tipo de jogo que se chama Tycoon, que é um tipo de jogo que a criança aprende a construir coisas. Ah, então tem um joguinho que a criança aprende a construir, ela paga coisas e constrói sua casa, seu prédio, ou até mesmo um shopping. É mesmo? E aquilo incentiva a criança a gostar de construção. E aí a criança, quando vai ficando com aquilo ensinado, aí ela vai ficando com aquilo na mente, e aí ela cresce com aquilo e lembra. Com incentivo. E aí ela vira pedreiro, ou construtor, ou arquiteto. Já conheci muitos adultos já que queriam ser engenheiros sobre o jogo Roblox por causa disso. De tanto brincar com aquele joguinho de construção, construir casa, construir prédio, construir ponte, né? Um dia vocês me mostraram mesmo, eu cheguei perto, perguntei, me mostrem o que é esse jogo ensina. Mas lembrando, o jogo em si, Roblox, é uma plataforma cheia de jogos. Sim. O tipo de jogos que é de construção é o tipo Tycoon. Então você não vai entrar no Roblox e não vai achar um jogo de construção. Vai ter que pesquisar Tycoon no guia lá. Certo. Muito bem, ouvintes, nós estamos hoje aqui no programa Espaço Mulher, nesse momento especial do bate-papo, ouvindo aqui a opinião de duas crianças, 2 meninos, um na idade de 9 anos e outro na idade de 7 anos. O Paulo com 9 anos, Estevam com 7, e eles estudam, eles vão dizer agora o nome da escola que eles estudam, e eles vão também dizer alguma coisa mais, do que eles gostam mais além da tecnologia. Começando por Paulo. Como é o nome da escola, Paulo, que você estuda? Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte. Sim, e você, Estevam? Na mesma escola que ele, Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte. Muito bem. E qual é o curso que vocês fazem? O ano, a série? Eu estou indo pro 4º ano e meu amigo Estevam está indo pro 3º ano. Muito bem. Vocês gostam muito da escola, é isso? Sim. Vocês gostam de aprender? Muito. Nós gostamos da parte de aprender na escola e gostamos da parte de diversão, lazer dos jogos. E também da parte das brincadeiras na hora do recreio, na parte do lanche e na parte de ir embora, que pode conversar todo mundo. Então, tudo faz parte, né? Tudo é crescimento. Tudo se encaixa juntinho, um se encaixa com o outro. Sim. E quando vocês estão em casa, os dois, vocês brincam muito também, né? Brincamos. De tudo, não é só de joguinho. Não é só de tecnologia. Fala aí pras mães, pros pais e pras crianças também. Como deve ser a rotina? A rotina deve ser. Sim. Para crianças. Sim. É importante, sim. A sua experiência, o que você sentir, pode falar à vontade. Aqui nós podemos ficar livres. Para mães e pais ou responsáveis que acham que jogos são coisas ruins, podem já tirando isso da mente. Porque eu já vi muitos vídeos falando que jogos de carro melhoram as pessoas quando de 18 anos fazerem a prova de carro, conseguem dirigir melhor. Eu vi um estudo que 72% das pessoas que jogavam jogos de carros quando era criança passavam em todas as provas na primeira opção ou na segunda opção. Jogos de construções já podem melhorar muito a capacidade das pessoas. Já teve uma pessoa que já teve uma criança que já foi entrevistada falando que ela construiu uma casa inteira, uma casinha bem assim, inteira sozinha. Porque aprendeu lá. Porque aprendeu pelos jogos. Os jogos são lazer, diversão, e benefício e aprendizagem. Muito é bem. Óbvio que tem que usar com critério. Com critério e sabedoria. Responsabilidade. E responsabilidade. E sempre com orientação do adulto. Isso. E com rotina, né? Sim, Com rotina. E pra todas as mães, assim, que deixam seus filhos ver essas coisas, assim, eu recomendo
Sim. a deixar os seus filhos verem jogarem jogos, não jogos de tiro, Sim. reclamando os jogos de idade livre, depende da idade da criança. Se a criança tiver 12 anos, para jogar 12 anos, jogos de 12 anos. Se tiver 14, jogos de 14. Dentro da idade, Dentro não é da isso? idade. Muito bem, nós estamos batendo papo aqui com 2 garotos, explicando melhor pra mim como Já vó. conheci muitas pessoas que Sim. quando jogavam jogos fora da idade, que começa. Eu já vi numa reportagem que um menino morreu por causa que ele jogou tanto videogame, mas tanto videogame, que o cérebro dele deu um pife, deu um AVC e estourou a veia. Ah, porque ele ficou muito... Ele ficou tão emocionado com o jogo que deu um AVC. Então existe prejuízos, né? E Então por isso que deve ser com ele- critério. Porque ele estava jogando o jogo há 2 anos acima do... Ah, entendi. Então o que Paulo está dizendo é que tem que ter responsabilidade, né? A criança tem que saber quantas Para horas crianças, por para dia. crianças, para crianças. O ideal para cada idade, não pode usar um jogo fora da idade. Então, Estevão, quantas horas por dia para cada idade? Vocês lembram? Bem, Sim. para 7 até... Não. Para 8 até 9, 2 horas de tempo De de tela. tela. Tempo de tela por dia. Sim. De 10 anos Sim. até 12 anos, e isso aqui não sou eu que estou inventando, eu vi já no Claro, estudo, no estudo, antes de fazer no estudo rádio aqui. científico, né? Antes de fazer a rádio aqui, eu estava pesquisando. Sim. De 10 anos a 12 anos, 3 horas de tela por dia. Certo. De 12 anos a 16 anos, 4 horas de tela por dia. E de 16. Eu gosto muito de Lego. Eu jogava os jogos de construir, agora eu monto aprendeu a Lego. gostar E de agora eu brinco muito de Lego. Se uma pessoa me dá Lego, eu monto. Eu não Qualquer Lego deixo você lá. monta, você gosta de construir, né? Construir. Então, uma criança deve dividir bem seu tempo, né, Tedo? Hora pra dormir sempre na hora que... a Quando mamãe- for dormir, é importante fazer uma oração. Também é importante fazer a oração quando acordar, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora de jantar, na hora de dormir, na hora de acordar. Não é muito preciso porque já vai ter o café da manhã. Já, hora no café da manhã. É. Então, o importante é ter hora pra tudo. Hora de oração, hora de leitura da Bíblia, o dia de ir pra casa do Senhor, Isso. cantar louvores ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. E, é claro, hora de ir pra escola, hora de ficar com a família. É isso? Na nossa escola, nós Tá oramos. chegando mais uma visitante aqui, olha o trio. Rebeca também chegou aqui. Sim, Estevão estava falando, continua Estevão, sobre a agenda do dia. Depois o Paulo também vai falar um pouco. Eu estava falando sobre que parte mesmo? Sim, que nós devemos ter uma rotina, uma agenda, hora para Ai. tudo. Você estava falando que tem a hora da oração, não podemos esquecer a oração. Que a criança não deve ficar só no joguinho, a mãe não deve deixar ele ficar só na tela. Deve limitar a hora de tela, né? Paulo já E- falou que para cada idade tem um tempo. E o importante é você, não é pra você ficar jogando muito, não. É separar as horas do dia pra poder fazer cada coisinha de um Atividade. jeito, pra não ficar lá no tempo inteiro só jogando Sim. e ter vício e separar cada parte num dia. Tem várias atividades ao E dia. quando for sábado ou domingo, você pode chamar um amigo pra ir brincar com você. Isso, excelente. Então, essa parte de brincar com os amigos é muito importante. A vida social, né? Tem que sociabilizar. A pessoa não deve ficar ali só sozinho na frente da tela, não é? Muito bem, você termina o que você vai falar e Paulo fala. Muitas mães Sim. deixam o filho ver muito tempo na tela por causa que ela tem tédio quando acaba o tempo. Porque se tirar a tela dele, eles ficam com tédio. E sim, eu tenho esse problema de tédio. Toda hora quando acaba o tempo de tela, eu fico com tédio, assim, é muito ruim. Muito ruim. Por isso que tento chamar um amigo pra brincar alguma coisa, assim. Porque eu, nessa idade de 9 anos, eu meio que não tenho muita vontade de brincar dessas É coisas. mesmo. Antes era mais novinho, gostava mais de brincar, correr. Então é importante os pais ficarem orientando, né, Pedro? Chamar um amigo pra brincar, uma prima, um primo, né? Igual vocês brincam, um pouco de piscina, um pouco de correr, um pouco de casinha, de lanchonete. Ontem mesmo vocês brincaram de lanchonete, servir as pessoas suco e lanches, né? Muito bem, nós estamos batendo papo com 2 garotos falando sobre a importância de
Tecnologias. Usar as telas, usar a tecnologia, mas com sabedoria, Com com sabedoria. responsabilidade, com orientação dos adultos. Não é só proibir e pronto, não é ficar nem num extremo nem no outro. Ou tem pessoas que proíbem tudo ou então deixa à vontade. A criança não pode ficar muito tempo na tela, sem participar da vida social. E a criança também não pode nem ficar pouco tempo na tela, sem... A quantidade certa, né? Tá bom. Que é importante para a vida da criança. Eu queria terminar de falar Sim. sobre aquelas partes da hora do dia. Sim, a Que rotina lá na do nossa dia. escola, quando é segunda ou é terça, ou não é feriado, Sim. ou final de semana, Sim. você vai lá na sua escola e você pode até orar na sua escola. Lá na nossa escola que nós estudamos, a gente ora e aí depois a gente faz a aula. Ótimo. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas escolas que antes de começar a aula faz uma oração pedindo a bênção de Deus. Devemos crer em Deus em primeiro lugar, né? Não colocar a tela em primeiro lugar, não colocar a tecnologia em primeiro lugar, mas quem está em primeiro lugar em nossas vidas? Deus. E então, Paulo, o que você diz sobre isso? Você tem alguma coisa a dizer que devemos sempre priorizar as coisas de Deus da nossa vida, agradecer a Deus, né? Eu sempre quero agradecer a Deus. Muito bem. E Rebeca que chegou aqui, quer falar alguma coisa, Rebeca? Quer dar um bom dia para os ouvintes? Porque aqui no programa Espaço Mulher, qualquer pessoa pode falar. Você pode dar bom dia, ouvintes. Ah, então tá. Para ficar mais perto do microfone, ela vai dar bom dia para os ouvintes, porque Rebeca também gosta de telas, né, Rebeca? Um pouquinho. Então dá bom dia para os ouvintes. Fala bom dia, ouvintes. Tá, depois você fala. Você gosta de ver alguma coisa na tela, Rebeca? Tipo Maria Sim. Clara, JP, alguma coisa assim. É, não é? Mas tem a hora certa, não é? Não é toda hora, não é mesmo? Sim. Tem a hora de dormir cedo, né? 7 da noite, 19 horas, a Rebeca já vai dormir. Nada de deixar a criança depois das 19 horas acordada, né, Rebeca? Ah, e falar nisso, crianças de 7 anos, alerta para os pais. Crianças de 7 anos estão deixando ficar acordadas até 1, 2 da manhã. Já tem 2 doenças, a pessoa pode pegar câncer cerebral. Gente, nós estamos batendo papo aqui com essas crianças. Eu estou ouvindo o ponto de vista deles. Para crianças de 7 a 9 anos, Sim. é ideal dormir às 10, 10 e meia ou 11. Na verdade, é bom dormir. No caso, é No bom máximo- dormir no máximo. 10, 10 e meia ou 11. Mas o ideal é assim, 20 no mínimo horas. umas 7 horas, umas 6. Não, 19 Seis, horas, né? Que é 7 da noite. No mínimo. Tem dia que vocês vão pra cama 19 horas, tem dia que Tem vão dia. 20, Tem né? dias que eu vou 11 da 21, noite. Casos raros. É, né? Não casos raros. Na verdade, geralmente eu vou 11 da noite ou 10 da noite. Não é caso raro, não. Então tá bom. É porque você tá quase fazendo 10 anos. Você já tá quase acostumado. Agora, o Mas- ideal, vamos falar pro ideal. O ideal é ir às 20 horas, 21, É, por exemplo. e- Esteve consegue ir nessa hora, né, Esteve? Rebeca? Eu não. consigo, porque. Ontem mesmo, eu fui dormir, eu Às fui... 20 horas eu na não, fui cama. dormir umas 20 horas. O meu corpo não consegue dormir quando é 6 horas, 7, 8 ou 9. Eu fico acordado. Entendo. Ontem eu fiquei acordado. Quando eu fui ver, já eram 11 da noite que eu tava acordado. Mas foi pra cama, que os adultos colocaram, às 20 horas, não foi? Então, Aham, o ideal é, a gente incentivar. ideal é ir pra cama tipo umas 10, assim, 21 horas tá bom. 21 e meia, assim, porque senão a criança fica acordada, assim. Eu fiquei 2 horas acordado e eu só consegui dormir quando foi 11 horas da noite. Paulo agora me pegou de calças curtas, Eu Elias, tinha como diz o tanta ditado. energia que eu não conseguia ficar parada. Muito bem. Eu ficava ou mexendo minha perna, eu ficava mexendo meu Certo. braço, coçando meu braço. Aí quando eu fui ver, Já fui era pra tarde. cozinha, já era Entendi. 11 da noite. Então, mas o ideal é que haja essa dinâmica. Deixa a vovó falar agora um pouquinho. Não deixar a criança na tela até tarde. Mesmo que a criança demore um pouco mais de dormir, uns conseguem mais cedo. A partir de 5 horas, você Já vai 5 desligando, já vai desligando, diminuindo vai os tirando, estímulos, não é isso? Mas voltando à tecnologia. Nós estamos hoje conversando com 2 crianças, elas falando sobre como as crianças devem lidar com a tecnologia. Elas trouxeram aqui várias orientações, dicas, informações e algumas coisas nós já sabemos, elas estão reforçando. Nós vamos para o intervalo agora, Elias? A gente vai para o intervalo e a gente já volta para concluir o nosso bate-papo, as crianças e as tecnologias, sobre o tempo, sobre o conteúdo, e também sobre o local, onde a gente deve, onde não deve ficar nas telas. A gente já volta falando sobre isso, ok?
Um instante só, ouvintes. Se você que está no canal do YouTube, faça algum comentário, tá? Você pode fazer alguma pergunta lá no chat. Um instante só, a gente volta já já. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e hoje o programa Espaço Mulher, aqui na Melodia Conquista, está um programa muito lindo, muito dinâmico, pois tem crianças aqui no estúdio, gente. Onde tem crianças? Alô para Delma, que... Thelma ligou agora. Thelma que ligou e também alô para o nosso pai Arthur Villamil, que está assistindo lá aí. em BH. Um abraço, um carinho, um alô especial para todos que estão aí nos acompanhando, mandando mensagem aqui pelo chat. A Rita Alves diz que está muito bom o bate-papo com as crianças. A Noélia disse, esses meninos estão bem informados, minha gente. É mesmo, viu, Noélia? A Melry diz assim, bom dia, paz, que Deus abençoe vocês. A Andréa fala assim, as crianças de hoje em dia estão super evoluídas. Meu filho, quando está estudando, só brinca de jogos no fim de semana. Muito bem, Andréa. E ela diz assim, que Jesus abençoe vocês, crianças lindas. E você que ainda não mandou a sua mensagem aí no chat, fique à vontade, faz um comentário, quem sabe até uma Nós pergunta. poderemos até ler, depende do comentário, se for bom, a gente poder até ler aqui e dar um alô aqui na rádio. Muito bem. Olha, crianças, estou super feliz com a participação de vocês. Vocês estão trazendo muitas informações e nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Mas eu quero estar lembrando às famílias que é importante cuidar dessas crianças nesse tempo, nessa nova era tecnológica. Famílias estão vivendo nessa era da tecnologia e às vezes vemos crianças que ainda não sabem abotoar os botões do casaco, amarrar, né, o tênis, jogar bola, pular corda, mas já desenvolveram habilidades de navegar na internet, usando muito bem smartphones, tablets e outros, né? Será que esse mergulho tão precoce no mundo das tecnologias trará benefícios para a infância? Ou, quem sabe, em alguns casos, estão trazendo também prejuízos? Como as famílias devem orientar e acompanhar as nossas crianças? Sabemos que é impossível imaginar uma infância sem acesso às tecnologias, mas podemos recomendar limites na utilização dessas tecnologias, bem como a maneira como as crianças devem interagir com todas essas telas ao seu alcance. Então, e para falar sobre esse assunto, a gente recebeu aqui hoje Paulo, de 9 anos, e Estevão, de 7 anos. E eles falaram sobre os limites, sobre o que eles gostam, sobre as vantagens de alguns jogos, a hora que deve ser usada. E agora a gente vai falar um pouco de alguma coisa que resta a gente falar sobre o local. Quais os locais? Estevão começa, os locais que devem e os que não devem Bem, usar assim, uma tela. nos locais que vocês devem usar telas, não é na igreja, pois você está na casa de Deus, na escola, pois você tem que estudar. Os livros, né? Talvez Só na depois hora que que a acabar professora a ensina. aula, Se aí a professora você, deixar. se a professora deixar, você Com pode o jogar. consentimento da professora. Isso. Muito bem. Nem caminhando na rua, a gente Nem não deve caminhando. ficar. Porque Pode causar você um pode acidente. acabar isto. Uhum. Então, o ideal é você jogar ou em um lugar fechado, Sim. tipo um apartamento ou sua Na sua casa. sala, onde seus pais determinarem. Aqui pode, não é assim? Isso. Aí você vai e fica tranquilo jogando sem nenhum problema. Certo. Mas se você jogar na rua, pode acontecer um acidente, como o Rose disse. Muito bem. Então deve ter os locais certos, não é isso, Paulo? Não pode em qualquer lugar. Por exemplo, aqui mesmo, vovô colocou vocês ali numa sala separada e vocês estavam brincando, não é isso? Só que minha internet não deu certo, então já era. Atrapalhou a internet. Por falar em internet, o Elias nos informou, ouvintes, que há pouco instante houve uma queda aqui na internet e interrompeu aqui o nosso bate-papo. Então, nosso bate-papo aqui foi cortado em alguma parte. Então, eu nem sei qual foi a parte que a gente perdeu, mas o importante é que as crianças aqui estão hoje dando o parecer. Tá aqui. A Elias saiu um pouco.
Muito bem, tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar? Falou dos melhores jogos, já aconselhou os pais, já falamos sobre o tempo, sobre o local, sobre os limites. O que mais que vocês gostariam de falar? Sim, Estevam. Sobre os tipos de jogos. Sim, acho que Paulo já falou. Você quer falar mais um pouco? Sim. Os tipos de jogos são Devem ser jogos usados. educativos ou jogos de construções Sim. ou jogos de você, tipo, jogar, aprender a trabalhar dentro de um jogo, tipo, trabalhar como médico, pegar a tesoura e fazer isso. É um jogo educativo para aprender quando for Uma profissão? uma profissão. Ah, então tem jogos que ensinam profissão. Um dia eu vi você jogando jogo de fazendinha, não foi, Paulo? Ah, Você gosta desse, da fazendinha? Como é o nome desse? Toshi. Toshi. Então, pais e adultos, vamos saber mais sobre esse tema, nos informar o que as crianças estão vendo. A gente não pode entregar um smartphone ou um celular na mão da criança e deixar a criança ver o que bem quer. você tem que Monitorar? monitorar, faça isso. Bloqueie seu Vem um aplicativo. Explica aí, Paulo, sobre se é possível bloquear o que a criança E não também pode ver. pra criança, eu não acho muito bom usar smartphone. Eu acho aqui comprar um notebook. PCA, um PS4, um notebook. Eu sugiro que eu tenho um Xbox Series S. Eu sugiro comprar um desse para a criança que ele tem um bloqueio. Tem E também bloqueio. instalar o app Family Safe. Olha aí, gente. Essas Depois coisas pequenas. deixaremos aí na descrição. Instalar, sim. Depois deixaremos aí na inscrição aí. Quer dizer, No chat, né? No chat, em algum lugar. O link do O link do Family Safe, que dá pra você controlar o tempo de tela da criança. Dá pra controlar, dá pra deixar ela. Dá pra controlar, por exemplo, porque já acabou 2 horas, O aplicativo interrompe. O aplicativo- aparelho Para. automaticamente desliga o aparelho da criança. Gente, que coisa incrível. Então lá no seu tem isso. Sim. Então, Só que o do Xbox, para Sim. não sei se seu filho tem um Xbox, alguma coisa assim, tem um negócio chamado Xbox Family. sim, Você pode. Xbox Family é um aplicativo. É um aplicativo que os você pais pode- colocam. Você pode botar tempo de tela pra ela ver controladamente, acessar conteúdos da idade dela. no Xbox. Ou seja, tem Se um for no Pra mim, notebook, gente, eles estão explicando, eu Se espero for no que vocês estejam notebook, entendendo. alguma coisa, a gente vai deixar o link do Family Safe. É só criar uma conta lá, botar a conta do seu filho, Você sabia disso, Elias? instalar. Elias sabia, tá vendo? Os pais de crianças Instalar pequenas sabiam. o- Eu que sou vovó, não tô muito por dentro, mas os pais deles sabem. Instalar o aplicativo, aí você conecta o aparelho da criança no aplicativo Sim. e aí vocês podem ir lá, né? Vocês Sim. podem controlar o tempo de tela dela, Sim. impedir que ela acesse conteúdos fora do alcance dela, algumas coisas meio assim. Muito bem. Eu acredito que já falamos quase tudo, não é isso, Paulo? Muito bem, Paulo. Paulo trouxe essa informação. Espero que os pais de crianças nessa idade, que ainda não fizeram isso, não colocaram desse aplicativo que limita o tempo de tela, Nós possam estar... botaremos na descrição Pronto. do vídeo. Muito bem. Tem mais alguma coisa pra gente acrescentar? Elias, pode vir, Elias, pra gente ir concluindo o nosso bate-papo de hoje. As crianças e as tecnologias. Eu aprendi muita coisa, relembrei de algumas. O importante que ficou aqui bem claro é que deve ter rotina para a criança, deve ser limitado o tempo de tela, deve ser monitorado o conteúdo, não pode ser qualquer conteúdo, e também o local, não pode ser em qualquer local. E acima de tudo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Tem algum versículo bíblico que vocês gostam de deixar para os ouvintes? É Muito só bem. botar na descrição do vídeo. Certo. Estevão, tem alguma coisa para você concluir o nosso bate-papo? Estevão, fica à vontade. Tem um versículo na Bíblia que diz: honre teu pai e tua mãe, Para que se prolonguem. os dias de vida na terra. Muito Tem bem. pra mim também. A Rebeca também tem um. Pode falar. Que Rebeca. é: o Senhor nosso pastor e nada me faltará. Amém. E o seu, tá lembrando de algum, Paulo? Um versículo pode ser um versículo. Pode ser um versículo. Pode Então ser vamos outra terminar. coisa? 1 mais 1 é 2. Isso é fato.
Então a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência de vocês. Eu agradeço vocês por participarem do programa. Viu, Paulo? Agora pode despedir dos ouvintes à vontade. Começa, Paulo. Eu agradeço e... Eu agradeço os ouvintes que escutaram e baixem o aplicativo Seven Safe. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigatoriamente. Né? E agora, Estevam. Despede, Estevam. Tchau, tchau. Até a próxima, ouvintes. Muito bem. Agora a Elias vai ler as participações. Muita gente aí participando. Os ouvintes gostaram muito. Peraí, Elias, não sei falar. A Rebeca tem algo para falar, Rebeca? Então pode falar. Rebeca pediu para falar e aqui a gente dá voz e vez a quem deseja. Sim, Rebeca. Pronto? Raiz quadrada de 93. Pronto, agora é a vez de Elias. Muito bem, Elias. Impressionado aqui com a desenvoltura dos meninos para falar, né? Que bom, que bom. Nós temos aqui a participação do Carlyle Braga, dizendo o seguinte: bom dia, eu e os meus pais ouvindo a rádio em Ilhéus. Opa, descansando aí, né, família? Tem também o Félix Andrade, parabéns Rose, crianças abençoadas, inteligentes. Obrigada, Félix. Tem também a Maria Lúcia. Sim. KKKK, deve estar alegre e feliz, né? Isso, pela lindo, entrevista né? dos meninos. Isso. André Oliveira Dias, a todos os pais. A todos os pais. Eu acho que ela quis dizer o seguinte: a todos os pais que policiam as crianças vigiam, né? o fato de que as crianças estão vendo. Isso, Andréia. Tem também a Nilza Prado participando. Bom dia, que lindeza, meu Deus. Muito. Fica ligando. Aqui as crianças participam, graças a Deus, porque aqui na Melodia Conquista todos têm acesso aos microfones. Então agora a gente vai se despedir desse momento de bate-papo. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aí pelo rádio, pelo 87,9 e para você que nos acompanhou pelo canal do YouTube. E a gente pede, você que não se inscreveu ainda, como é que a gente pede? Se inscreva. Senão eu vou. Não é assim, Paulo. Não precisa brincar. Paulo, a gente é brincar. Agora, se inscreva. Estevam, fala de forma séria. Pede os ouvintes para se inscrever no canal, compartilhar. Inscrevam-se no canal para poder assistir mais vídeos Sim. e poder compartilhar. Para que mais pessoas, né? Poder compartilhar amigos, primos, parentes, para poder compartilhar para eles Ficarem também sabendo sobre esse ficarem assunto. sabendo sobre esse assunto. E para que o canal do YouTube da Melodia cresça cada vez mais. A gente conta com vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Desculpe alguma coisa, porque a gente aqui, assim, a gente tem essa coragem de colocar as crianças de forma improvisada no ar. E que Deus nos abençoe. Por que coragem? Um abraço.